meus caros alunos, olá, engenheiros e estudantes de engenharia, técnicos, pessoal de toda a comunidade da engenharia, não só do Rio Grande do Norte, que é onde fica a UFES, a minha universidade, do Ceará, minha terra, mas também dos outros estados do país que acompanham aqui o meu trabalho, né? Como eu sempre digo, para quem me procura, quem é de fora, recentemente eu recebi contatos de pessoas de Santa Catarina, de pessoas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Manaus, por conta das minhas aulas, querendo tirar dúvida, querendo ajuda e alguma coisa assim. A minha intenção aqui não é virar blogueiro, não é virar influencer, nada disso. A minha intenção é preparar minhas aulas para que os meus alunos possam assistir uma aula com a melhor qualidade possível, né? Com a melhor qualidade que eu puder dar. Então é para isso que nós estamos aqui. Em função disso, os nossos vídeos não são vídeos curtos, porque são aulas, e sendo aulas precisam de tempo. Por exemplo, se você pegar uma especialização, você tem no final de semana 20 horas, são 5 horas de aulas seguidas na sexta-noite. Aqui nós temos vídeos de cerca de 1 hora, alguns são menores, meia hora, 40 minutos, mas tem outros maiores também, 1h30 e tudo. Então eu estou tentando aqui compartimentar esse conteúdo para que caiba em vídeos menores, para que a gente possa ter aí uma sequência de estudo bacana. E, seguindo esse raciocínio, chegamos na nossa segunda aula da disciplina de projeto de impermeabilização. É uma aula que ainda trata do capítulo 1. Eu tinha falado no primeiro vídeo que ia fazer o capítulo 1 em 3 aulas, em 3 vídeos, mas aí, compartimentando melhor, percebi que é melhor fazer em 4 vídeos. Esse aqui é o segundo vídeo e vamos dar seguimento ao que a gente viu na aula anterior, ok? Então vamos lá. Então, o item é o 1.6. A gente tinha parado no item 1.5. Tá? Vamos para o item 1.6, que é a ausência de impermeabilização. Então, nessa aula de hoje, qual é a intenção? Qual é a principal função dessa aula de hoje? É mostrar para você, ainda no capítulo de introdução à impermeabilização, o porquê que é importante impermeabilizar, isso já foi falado, mas qual é o grau, qual é o nível de problema que você tem quando você não impermeabiliza. Tá? E você vai ver aqui que nós vamos ter problemas sérios em alguns estudos de caso, tá bom? Então, ausência de impermeabilização. Vamos lá? Vamos ao conteúdo? Pessoal, aqui eu tenho um primeiro caso, nessa parte, nesse item 1.6, eu trouxe alguns casos. Esses casos foram tratados por colegas, engenheiros e que também são professores e que estão habituados a trabalhar nessa linha de trabalho com impermeabilização. Lembrando também que a impermeabilização caminha sempre lado a lado com a recuperação estrutural, com reforço estrutural, com reparo, tá? Porque na maioria das vezes a falta de impermeabilização prejudica a estrutura. Então nós vamos por vezes falar aqui de problemas que são localizados na estrutura, tá bom? Bom, primeiro caso eu tenho um local aqui onde eu tenho 3 fotos. Essa maior é a foto que mais interessa. Isso daqui é uma torre de resfriamento de uma usina, tá? de uma indústria. Ela é o equivalente no carro ao radiador do carro. É ela que vai fazer o resfriamento da água que é utilizada no processo industrial, ok? Então, primeira coisa que você já percebe é que se trata de uma torre de resfriamento de água, então ela lida com água no seu ambiente interno, tá? Segundo aspecto importante é que você está trabalhando com água quente e que após resfriada vai passar a ser uma água fria. Então você vai ter aí uma dilatação, uma variação térmica da água muito grande, o que vai provocar nas peças da estrutura uma dilatação térmica muito grande. Então aqui o que aconteceu? Nesse caso aqui, essa indústria começou a ter problema, tá? Você veja que ela está tendo já corrosão das armaduras, aqui você nota claramente, então isso daí é uma manifestação patológica. Por qual motivo a corrosão das armaduras está acontecendo? Obviamente por causa da agressividade da água, por causa da umidade, né? Veja que a água está correndo aqui do lado, tá? Agora, por qual motivo que realmente chegou a corroer as armaduras? A ausência de impermeabilização. Nesse caso aqui, o proprietário da indústria não soube dizer se essa edificação havia sido impermeabilizada. Não foi localizado aqui, não foi percebido aqui nenhum agente impermeabilizante. Então, muito provavelmente, aqui não havia impermeabilização. Então, a primeira manifestação patológica que você percebe
é a corrosão das armaduras. Isso aqui, se seguir em frente, vai ter um colapso da estrutura, tá? Note que a capa protetora aqui, o recobrimento, já está indo embora. Se você for analisar no detalhe na terceira imagem, você vai perceber ainda o recobrimento aqui totalmente insuficiente. Aqui não dá para saber se isso aqui foi projeto, se foi execução, às vezes você tem uma falha na execução também. Mas você percebe claramente aqui o cobrimento insuficiente. Então, cobrimento insuficiente, ambiente com umidade, você vai ter realmente um problema estrutural, né? Bom, só que o grande problema aqui, só para você entender a situação, é que o proprietário, ele dizia o seguinte: olha, eu preciso parar para consertar isso daqui. Quanto tempo você demora para consertar isso daqui? O colega disse: olha, eu demoro aqui em termos de 90 dias, porque eu tenho que fazer aqui a recuperação estrutural, né? Onde tiver que fazer reforço, eu tenho que fazer o reforço, e eu também tenho que fazer a impermeabilização. 90 dias. O proprietário disse o seguinte: olha, não dá. Eu faturo aqui, o meu faturamento aqui, por conta dessa torre de resfriamento na minha indústria, é 10 milhões de reais por dia. 10 milhões de reais por dia. Isso aí em 90 dias vai dar 900 milhões de reais. Tá? 900 milhões de reais de faturamento. Se você imaginar que a margem de lucro dele é de 10%, ele vai ter uma perda aí, vai deixar de lucrar aí 90 milhões de reais. Fora os contratos que ele vai ter perdido. Fora a imagem negativa que ele vai ter construído. Então, o proprietário disse aqui: olha, não dá. Então, o engenheiro chegou para ele e falou assim: não, então você só tem aqui, na minha visão, e eu quero saber se vocês têm alguma outra solução para esse problema, é o seguinte: você mantém essa daqui funcionando, mas imediatamente você constrói a segunda torre de resfriamento. Imediatamente. Constrói, faz ela direitinho, faz ela certinho, protegida, impermeabilizada, transfere a operação para essa outra torre e depois volta para recuperar essa. E essa foi a solução que ele fez. Note que é uma solução caríssima, se for comparado ao valor que ele teria implementado se tivesse feito a edificação direitinho, com a impermeabilização, né? Mas note o prejuízo que ele teria se ele tivesse que parar isso daí por 90 dias. Se isso daqui viesse a colapso, ele ia ter que parar por 6 meses e não por 90 dias, ele ia ter que parar por 180 dias para refazer isso aqui. Então isso daqui é um problema e que você vê como principais manifestações patológicas aqui, já a corrosão das armaduras por conta da umidade e também a insuficiência no recobrimento. Então isso daí é um primeiro estudo de caso para você analisar o prejuízo. Note que eu quero frisar que isso daqui é barato comparado ao prejuízo que ele teria se tivesse tido que parar tudo, mas é caro comparado ao lucro que ele teria se ele tivesse feito a edificação certinho desde o começo com a impermeabilização, né? Veja a importância da impermeabilização. Bom, e aqui eu tenho um segundo caso. Nesse segundo caso é um caso interessante. Também é uma torre de resfriamento, só que de uma outra indústria, tá? Não é a mesma indústria. E aqui é o seguinte: note que a torre está toda com manifestação patológica, está toda corroída, tá? Se você for perceber aqui, ela está com corrosão das armaduras, ela está com o revestimento degradado já, então ela precisa fazer aí uma recuperação estrutural e precisa posteriormente fazer a impermeabilização disso. Bom, só que qual é a condição de contorno aqui? O proprietário disse o seguinte: olha, aqui é o seguinte, às 7 da manhã, às 6 da manhã, a gente liga essa torre de resfriamento e começa a operação. Então a gente para às 9 da noite. Então você tem de 9 da noite às 6 da manhã, que dá um total de 9 horas, para fazer esse serviço. Não importa quantos dias você fizer, mas você precisa fazer esse serviço sempre dentro desse horário. Mais ou menos semelhante, pessoal, ao que ocorre com a manutenção do metrô, né? O metrô é mais ou menos isso, ele para 9, 10 horas da noite e reativa de manhã. Então, nesse período é o período que tem para manutenção. Então, o engenheiro olha para ele e diz assim: olha, aqui você coloca um pepino na minha mão, você coloca uma situação difícil. Por quê? Porque, olha, a recuperação estrutural eu até consigo fazer. Eu consigo recuperar as armaduras,
fazer a amarração de outras armaduras aqui, seja com solda, seja com epóxi. Eu consigo aqui ter um concreto de cura rápida aqui, que em 2 horas me dá 35 megapascal, tá? MPa. Se não, eu consigo fazer um grout de pega rápida aqui também, que em pouco tempo também me dê aqui a resistência necessária. Ok, eu consigo por dentro garantir a segurança das armaduras, mas eu também vou precisar impermeabilizar por fora. E não existe no mercado brasileiro um impermeabilizante que em 9 horas esteja no ponto de estar funcionando, ou seja, já curado, já secado, não existe, tá? Então, quer dizer, isso daí não é possível. Não se sabe qual foi a solução que o proprietário adotou, tá? Mas esse é um problema que também leva você e leva a mim aqui como professor a trazer essa situação para você, para que você entenda que tem que conhecer todos os tipos de materiais impermeabilizantes. Mesmo que você não vá abrir uma empresa de impermeabilização especificamente falando, mas quem for trabalhar com construção civil, quem for trabalhar com reforço, recuperação, reparo estrutural, tem que conhecer cada impermeabilizante, tá? Então isso daí é importante e veja aí um caso sério mais uma vez. Bom, aqui é o terceiro caso. Aqui é interessante. Isso daqui, pessoal, é o subsolo de um edifício residencial. Aqui embaixo estão os carros. Note que você tem as tubulações hidráulicas aqui, tudo. Aqui você tem um pilar e você tem aqui uma viga. Se você parar para prestar atenção bem aqui, você tem uma junta de dilatação, né? Então você tem 2 vigas encostadas uma na outra. Aqui em cima é o térreo. E esse térreo provavelmente não foi impermeabilizado, é o pátio, né? Então o que é que aconteceu? A água começou a infiltrar, né? Infiltrou na viga. Note que está tudo corroído aqui, precisa se recuperar. Aí o condomínio naquela ideia, não, nós não vamos gastar, não podemos gastar. Sempre o condomínio é assim, né? Sempre tem um que quer fazer o certo, mas tem 50 que não querem. E aí disseram o seguinte, não, eu tenho uma ideia brilhante, eu tenho uma ideia sensacional. Vamos pegar uns calhas, a gente vai comprar umas calhas bem discretinhas, no mesmo formato aqui da viga, formando um U bonitinho, e vamos levar esse conteúdo para não pingar nos carros. Aí, para não pingar nos carros, eles levaram essa água de infiltração para esse pilar. Aqui você vê outra calha levando a água para o pilar. Então você já nota que em toda essa região aqui, o pilar está com secção transversal aberta. Ele está, como a gente fala aqui no Ceará, estrompado, né? Ou seja, ele está quebrando por conta da corrosão das armaduras. Tá? Então essa foi a brilhante ideia. Então o custo da recuperação disso daí vai ser muito maior, porque agora você não tem mais tão somente que impermeabilizar o pátio, você tem que impermeabilizar o pátio, você tem que recuperar as vigas, você tem que recuperar o pilar. Então veja que um pequeno problema com impermeabilização, por falta de impermeabilização, provoca, tá? E uma solução errada e aquela história, eu não preciso contratar engenheiro. Então é essa ideia, pessoal, que eu vendo para vocês nas minhas disciplinas. Ninguém é tão bom com engenharia quanto um engenheiro. Nem um técnico, não, tem que ser um engenheiro, um profissional habilitado com o diploma dele, com o CREA dele e capacitado para aquilo, experimentado naquilo, tá? Então esse aqui é o terceiro caso. Quarto caso é interessante. Isso daqui, pessoal, é a região externa de uma estação de tratamento de esgotos. Isso aqui é um elevatório, tá? O que é que aconteceu? A construtora, ela construiu ali um conjunto habitacional, várias casas, tá? E depois todo o esgoto dessas unidades, ele era levado para essa unidade aqui, tá? E isso aqui é em São Paulo, isso aqui ocorreu em São Paulo, mas se fosse Rio Grande do Norte, seria Coserne água, seria deu branco no nome da companhia da Caerne, né? Então o que é que aconteceu? A construtora tinha que entregar esse equipamento aqui, bonitinho, para a Caerne, para que a Caerne passasse a operar como um equipamento dela, né? Só que isso foi lá em São Paulo, na Sabesp. Se você analisar, esse equipamento é novo. Esse equipamento veio cheio de falhas, essas linhas horizontais são juntas de concretagem,
tá? Você tem vazamento em tudo que é canto aqui, você tem mancha, você tem umidade. Quer dizer, na hora que a Sabesp, que é muito criteriosa, como tem que ser toda a companhia de saneamento, na hora que a Sabesp vai receber esse equipamento, ela diz assim, não, eu não vou receber esse equipamento não, porque senão amanhã eu já vou ter que parar tudo isso daqui para ficar dando manutenção. Isso aqui vai ser um problema eterno. Então, se ela tivesse recebido esse equipamento, seria um problema eterno. Então, o que é que a construtora fez? Aí, mais um detalhe, a Sabesp tem um engenheiro, é uma empresa, obviamente uma empresa de engenharia, tem engenheiros, mas se não fosse uma empresa de engenharia, se fosse um cliente particular, ele contrataria um engenheiro diagnóstico. Esse engenheiro diagnóstico ia fazer um laudo, ia fazer uma vistoria a respeito disso aqui, que é a chamada vistoria de entrega de obra. Tá? Ia demonstrar claramente que não dá para entregar a obra nessa qualidade, que não dá para entregar. Tá? Então, a Sabesp tem lá o seu profissional que fez essa vistoria e que disse, não, eu não recebo. Qual foi a solução? A construtora teve que construir uma outra elevatória ao lado, bonitinha, perfeitinha, começou a operar, depois, para não perder esse equipamento, reforçou, reformou, impermeabilizou o equipamento todinho e doou para a Sabesp os dois equipamentos, tá? Para operar. Então vejam o nível de gasto que eu estou trazendo nesses estudos de caso em função de problemas ligados à falta de impermeabilização. Tá? Aqui no caso é a impermeabilização por estanqueidade, né? Você está tendo água de dentro passando para fora. Então a estanqueidade aqui não está garantida. Em outros casos que eu mostrei, você tem agentes agindo, né? Como por exemplo naquela foto, posso mostrar novamente, naquela foto aqui, onde você tem a corrosão por causa da umidade, né? Então são agentes externos, tá? Bom, e o recobrimento insuficiente. Bom, passando isso aqui, o quarto caso. Isso aqui é em Brasília, isso daqui também é um reservatório, ok? E isso daqui é o teto do reservatório. O reservatório está aqui, está enterrado. E esse teto tem esse formato abobadado. O que é que acontece? Resolveram fazer isso daí e não impermeabilizar. Aí disseram assim, mas para que eu preciso impermeabilizar o teto do reservatório se o teto do reservatório não tem água, né? E aí o que é que aconteceu? Eles não impermeabilizaram, a água que cai aqui, ela começou a escorrer para esses cantos e começou a escorrer para cá e começou a degradar o pilar que fica embaixo. O pilar rompeu, tá? O pilar rompeu, corrosão das armaduras, estouro da secção transversal. Veja que você tem uma linha aqui com uma rachadura, um caimento para cá. O pilar rompeu. Se você for lá, não sei se eu tenho outra foto, não tenho, mas aí eles tiveram que refazer tudo isso aqui e tiveram que parar esse reservatório de abastecimento de água pública. Ou seja, a cidade ficou sem água por dias para refazer isso daqui. Então, note aí o nível do problema que você tem. Bom, esse foi o quinto caso. No sexto caso, isso aqui fica em Manaus. Isso aqui também é um reservatório, tá? Isso daqui, pessoal, é o teto do reservatório. É o teto do reservatório. Mais uma vez aquela história, não vamos impermeabilizar o teto. Para que impermeabilizar o teto se não tem água? Olha, eu vou lhe dizer o que é que tem aí. Além de ter água sim, além de ter umidade, você está dentro de um reservatório, você tem um reservatório de água tratada, você tem cloro. Então você vai ter aí a produção e o ataque permanente de íons cloreto. Nessas aulas você vai ver que gás carbônico, íons cloreto, íons sulfato, aqui são o nosso terror. Então você tem o ataque de íons cloreto que acelera muito a corrosão, o processo corrosivo. Além disso, não precisa ser nenhum gênio para perceber que recobrimento aqui passou foi longe. Né? Então você tem aí ferragem em todo canto, menos lá em cima, ó, corroeu, tá só o vazio, as ferragens estão no chão caindo, ó, todas elas no chão caindo. Olha aqui uma outra foto do lugar, olha o recobrimento aí, não tem recobrimento, tá? Se isso daqui foi por erro de execução, se isso daqui foi por erro de projeto, é o que tem que ser avaliado. Mas, mais uma vez, você tem um problema por conta da falta de impermeabilização. No caso aí, por conta, não se considerou a umidade e menos ainda se considerou o cloreto. Então, mesmo profissionais de engenharia que estão acostumados à obra, mas que não estão ali estudando os porquês, como fazer um projeto completinho ali, fazem o que todo mundo faz, não é isso. Engenharia não é para ser assim, tá? Bom, então, vistos esses casos,
a gente precisa realmente falar de corrosão. Por qual motivo? Porque a impermeabilização, sempre ou quase sempre, ela visa proteger da corrosão. Então, obviamente, eu vou ter outras manifestações patológicas que não estão ligadas às ferragens, às armaduras, não vão dar corrosão. Você tem umidade nas alvenarias, você tem formação de fungos, mofo, isso aí não vai ter a ver com corrosão, ok, né? Você tem excesso de umidade no banheiro por falta de impermeabilização, ok. Mas os problemas mais caros e difíceis de resolver são realmente os problemas que vão acontecer na estrutura, que vão requerer reparo, recuperação, reforço estrutural. E esses problemas, todos eles estão intimamente ligados à corrosão das armaduras, causadas por esses agentes agressivos, pela água e por outros agentes agressivos do meio. Então vamos dar uma análise, vamos fazer uma análise aqui, isso aqui é um pouco mais químico, do que é a corrosão, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é a corrosão? Já estou mostrando aqui várias situações, em todas elas o que é que você tem em comum? Fé. A única que você não tem ali uma estrutura de concreto é essa. Uma tubulação de sistema de abastecimento de água, de sistema de esgoto, mas você tem aí ferro corroído, tá? Você quer uma junta flangeada, toda corroída. Se essa adutora aqui, isso aqui é abastecimento de água, abastecimento de água. Se essa adutora estiver sob pressão, é aqui que vai romper a adutora. Não tenha dúvida que é aqui que vai romper. Já aqui você tem a armadura da laje toda corroída e o recobrimento de alquilino. Não tem recobrimento aí. Aqui você tem uma viga toda corroída, tá? Isso daqui provavelmente é a viga que sustenta um viaduto ou uma ponte, tá? E aqui o ambiente salino, a corrosão, claramente você nota aqui a corrosão por ataque de cloretos, tá? Bom, então definição de corrosão. É uma interação destrutiva ou que implique na inutilização para o uso de um material com o mesmo ambiente. Seja por ação física, ou seja, a corrosão pode ser física, tá? Pode ser química ou pode ser eletroquímica. Tá? Então, quando eu falo de corrosão, pessoal, eu estou falando ali de um dipolo elétrico, de um cátodo, de um anodo, tá? De uma diferença de potencial, de uma região que está perdendo elétrons, que é a região que está sofrendo oxidação, que é o ferro, que está sendo corroído, e de uma região que está sofrendo redução, recebendo esses elétrons. Tá? Essa região que está recebendo esses elétrons está protegida, é o cátodo, não é ali que vai haver a corrosão. Vai haver a corrosão na região que está perdendo elétrons, ali é o anodo. A gente vai chegar lá, tá? Então, seja por ação física, química ou eletroquímica, ou uma combinação entre essas ações, tá? Bom, segundo Elaine, os fatores que levam à corrosão estão associados fundamentalmente às características do concreto. Faz sentido, pessoal? Concreto com maior porosidade está mais apenso a receber um processo corrosivo? É claro, né? Concreto com menor porosidade, né? Concreto com determinado tipo de cimento utilizado, em detrimento de outro tipo de cimento. Concreto com aditivo. Então, obviamente, as características do concreto vão permitir que a corrosão aconteça mais rapidamente ou não, tá? Ao meio ambiente, ou seja, aqui eu falo de agressividade do meio. Uma coisa é a corrosão numa edificação, num prédio lá no meio do Planalto Central, lá em Cuiabá, lá em Campo Grande, que pouca água tem, que pouca umidade tem, né? A umidade relativa lá é muito baixa, então por conta da umidade o ambiente lá não é muito agressivo. Se você for comparar com cidades de praia, como Santos, como Fortaleza, como Natal, onde você tem uma agressividade muito maior, não só da água, mas dos agentes carreados por ela, como cloreto. Grandes cidades onde você tem uma produção muito grande de gás carbônico vindo dos carros e tudo, grande população, né? Cidades quentes onde você tem ali um aquecimento, uma dilatação maior. Então, realmente, o meio ambiente, ele implica diretamente na forma como a corrosão vai atuar. Unidades de estação de tratamento de água, unidades de estação de tratamento de esgoto, que estão muito expostas ali aos sulfatos, elas também vão sofrer um ataque por sulfatos, um processo corrosivo das armaduras, tá? Bom, e a terceira é a disposição das armaduras e dos componentes estruturais mais afetados,
Bom, depende ali de onde as armaduras estão, se você tem um recobrimento maior, se você tem um recobrimento menor. Então, dependendo da disposição das armaduras, você tem um processo corrosivo maior. O primeiro sinal que você percebe num processo corrosivo na estrutura são os estribos, porque são as armaduras mais externas. Tá? Depois você passa aí realmente a ter as armaduras na direção do elemento, na direção do pilar. Bom, e aí o que é que desencadeia a corrosão? Então, veja lá. O processo de corrosão ocorre pela penetração dos agentes agressivos através dos seguintes mecanismos. Olha só, pessoal, penetração dos agentes agressivos. Então, eu já quero deixar claro uma coisa. Professor, eu achava que era só a água. Não, aí vamos voltar um pouquinho para as aulas de química que você já viu aqui na faculdade, vamos voltar um pouquinho para as aulas de química que você viu no ensino médio. A água é um elemento que vai ter aí duas funções. Ela carreia o agente agressivo, ela carrega o cloreto, ela carrega o sulfato, sem dúvida alguma, tá? Mas ela também entra na própria reação, ela participa na própria reação, gerando o elemento que corrói, tá? Gerando a corrosão, produzindo a corrosão, perdão, tá? Então a água vai ter aí essas duas funções. Então é obviamente num ambiente mais agressivo e num ambiente com mais umidade eu vou ter uma corrosão maior. Mas vamos lá. Primeiro, carbonatação do concreto. Pessoal, carbonatação, lembra carbonato, lembra carbono, gás carbônico, CO2. Né? Grandes cidades têm uma incidência muito grande de CO2. E o CO2 está no ar. Simplesmente está no ar. Significa que qualquer estrutura não protegida ou pouco protegida no ar, ou seja, no planeta Terra, pode sofrer carbonatação. Então, a carbonatação do concreto, reduzindo o pH a valores neutros ou ácidos, pH menor que 7, eu vou já explicar isso, que é um nível insuficiente para manter a passivação das armaduras. Olha, vai ter slide explicando isso, mas aqui eu já dou uma pontinha. Aqui é bem simples. As armaduras, elas estão protegidas pelo concreto. E o concreto, pela sua própria natureza, quando ele estiver de boa qualidade, instalado com boa cura, ele tem um pH muito alto, 12,5, 13, 13,5, tá? Muito elevado. Então ele tem um pH básico. Esse pH do concreto básico, ele quimicamente, ele impede que ânions, né, que íons de carga negativa, que ânions como o sulfato, como o cloreto, adentrem no metal, adentrem por dentro do concreto, mesmo esse concreto tendo ali a sua porosidade. Então, o concreto, pessoal, ele age como uma barreira química e como uma barreira física também, vou explicar isso. Então, ele, desse ponto de vista, ele é o que a gente chama de película passivadora, ou capa passivadora. Eu escrevi isso em algum lugar aqui, ó. A presença de íons cloretos, se não foi aqui, foi mais na frente, mas isso está escrito em vários lugares, tá? Então você tem aí uma capa química de proteção, tá? Uma capa química, ele é uma película passivadora. Na hora que esses agentes atacam o concreto, eles reagem com produtos, com substâncias do concreto e abaixam o pH do concreto. Abaixam ali de 13, 13,5, 13,5 para 10, 9. 10, 9 já é perigosíssimo. Por quê? Porque já permite a incidência desses agentes agressivos até a ferragem. Tá? E aí é quando começa a despassivação e aí é quando começa a corrosão. Tá? Então, a carbonatação do concreto, reduzindo o pH a valores neutros ou ácidos, tá? Nível insuficiente para manter a passivação do concreto, ou seja, a proteção foi embora. Ok? Bem, uma outra forma como a corrosão pode acontecer, ela é pela presença do íon cloreto, que é um agente despassivador. Ou seja, o que é um agente despassivador? Ele pega e reduz o pH do concreto que protege a armadura, ok? Rompendo localizadamente a camada passivadora. Ou a combinação dos dois fatores. Então, qual é a importância do comprimento? O comprimento é barreira física. Quanto maior esse comprimento, mais você demora a ter a incidência do agente agressivo lá na ferragem. Então você vai ver em outros slides aqui na frente que mais barato é a recuperação. Muitas vezes, enquanto esse agente não chegou na armadura, a armadura está intacta, ela não começou ainda o processo de corrosão, o que é que eu vou fazer? Basta eu proteger, ou seja, impermeabilizar a estrutura. Tá? Basta impermeabilizar a estrutura. Então eu tenho aí uma barreira física, tá?
que o concreto serve como barreira física por conta do cobrimento, e uma barreira química, porque ele é agente passivador, ele é um elemento passivador, tá? E aqui você percebe, ó, você tem um cobrimento aqui, que é justamente para proteger. É como se fosse aquela primeira camada de infantaria numa guerra. É para proteger as outras camadas, ok? Bom, e aí passando um pouquinho para frente, mas professor, para falar de corrosão, é química, eu não lembro bem de química. Então essa aula é muito isso. Eu não posso falar, pessoal, de impermeabilização sem falar para vocês o porquê que eu tenho que impermeabilizar. E para eu falar de impermeabilização, não basta chegar e dizer, ó, aplica aqui um epóxi, aplica aqui uma manta, aplica aqui um PVC. Não, eu tenho que dizer o que você tem que fazer e por que. Eu tenho que dizer para você, e você tem que aprender a raciocinar o porquê que está corroendo, tá? Então vamos entender aqui como é esse processo químico da corrosão. Alguns elementos aqui existem e nós temos que compreender esses elementos. Então, quem tiver ali com alguma dificuldade, eu coloquei bem direitinho, tive esse zelo de colocar as equações, a equação de oxidação, a equação de redução no cátodo, no anodo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que ter um condutor elétrico, porque você vai ter uma passagem elétrica. Bom, não é de corrente elétrica, mas é de íons, tá? Então, o condutor elétrico, quem é? É a própria armadura. Então, a própria armadura é o meu condutor elétrico. É ela que vai ligar a parte dela que está sofrendo corrosão, perdendo elétrons, o anodo, a parte dela que está sofrendo redução, o cátodo, tá? Então, os íons vão se transportar a partir dela. Então, eu tenho um condutor elétrico. Uma outra coisa que eu tenho que ter é uma diferença de potencial. Eu literalmente vou ter um polo negativo e um polo positivo. Eu vou ter um cátodo e vou ter um anodo, tá? E que eu coloquei aqui, ó, o anodo é a região que fica corroída pela perda de elétrons. Então, se você for olhar esse pedacinho aqui, ó, bem aqui está escrito cátodo. Bem aqui é o anodo, tá escrito aqui o A de anodo, que foi cortado pela imagem, mas essa parte aqui é a parte que está sofrendo corrosão. E essa partezinha marrom é a desagregação, é a ferrugem propriamente dita, que tem um aspecto ali em pó, né, que incha, que aumenta o seu volume 3 a 10 vezes, e que tem uma coloração marrom, tá? E aí o que é que ocorre? Você tem aqui uma desagregação, uma deformação, uma redução da secção transversal da barra, e você tem aqui o cátodo intacto, tá bom? Filho? Ok? Então você tem aí a existência de um anodo e de um cátodo, tá? Ou ânodo e cátodo. Até hoje eu realmente tenho essa dificuldade de saber quais as formas certas, ok? Então por vezes você vai me ver aqui falando ânodo e cátodo, tá? Bom, e você tem um eletrólito, ou seja, você tem a umidade como agente transportador, tá? E o mais característico que você vai ter em qualquer processo corrosivo é a presença de água, é a presença de umidade. Bom, mas isso, esses elementos vão ficar muito bem identificados ali nos próximos slides. Bom, então veja bem, essa é aquela imagem ampliada, tá? Eu vou direitinho, vou devagarinho nessa imagem aqui para que você possa realmente ter a compreensão química do que está acontecendo aqui. Você tem essa parte aqui, o concreto, tá? Essa parte aqui é o concreto e você tem a sua armadura aqui, a sua ferragem, tá? Note que eu escrevi aqui, ó, reação no anodo, e ainda escrevi aqui menorzinho, é a oxidação do ferro. Isso aqui é uma reação de oxirredução. Então, se uma parte sofre oxidação, é porque outra parte sofre redução. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, você tem elétrons passando aí de uma região para outra. No caso do anodo, o anodo é o ferro, e ele é quem perde elétrons. Então, nessa região aqui, está havendo uma perda de elétrons. Por quê? Porque você tem a oxidação do ferro. Você tinha o ferro aqui no estado sólido, né? E aí esse ferro se transforma em um cátion, Fe2+, e em 2 elétrons livres, tá? E aí, lá no cátodo, você tem a redução do oxigênio. O que é que acontece? Você tem esses elétrons livres que se transportam para o cátodo. Você está vendo aqui, ó, a setinha vindo para cá e indo para lá também. 4 elétrons livres, que são esses aqui, indo para a região do cátodo, reagindo com a água que está no próprio local, com a umidade, e com o oxigênio. O oxigênio é um vetor de oxidação, né? Por isso que o nome é oxidação. Então você tem oxigênio, água e os elétrons, formando uma hidroxila, o OH-, tá? O que é que vai acontecer? Como é que eu tenho aí, então, a reação global?
eu tenho aqui o ferro, tá? O oxigênio e água. Então, o elemento que vai sofrer a corrosão, que é o ferro, o oxigênio, eu não posso impedir, está no ar, está na atmosfera, e a água, a umidade, eu posso, com a impermeabilização, evitar a entrada dela e evitar toda essa reação. Isso vai formar o que a gente chama de hidróxido de ferro. Ele ainda não é a ferrugem, ele é o início da ferrugem, tá? Esse hidróxido de ferro, que é sólido, ele vai ainda mais reagir com a água e com o oxigênio e formar o hidróxido de ferro 3, tá? Isso daqui vai ser, a ferrugem na verdade ela é um óxido, isso daqui ainda sofre, não para por aí, tá? Isso daqui ainda sofre mais uma reação até se transformar, se eu não me engano, no Fe2O3, Fe3O2, tá? Que é o óxido ferroso, que é o ferrugem, tá? Mas essa daqui é a reação. Então notem que eu tenho uma interação, onde eu tenho passagem de íons, no caso, passagem de elétrons do anodo para o catodo está se fortificando, ou seja, se eu tenho um anodo sofrendo a oxidação, é porque eu tenho um catodo que está não só se fortificando, mas contribuindo para a oxidação do anodo. Então esse catodo está se fortalecendo, ele não vai sofrer a ferrugem, ele está sofrendo uma redução, tá? Então, para você ter uma parte se corroendo, é porque você não tem uma parte não se corroendo, isso é uma pilha, tá? Bom, e ao mesmo tempo você tem hidroxilas, o H-, indo da região do catodo para a região do anodo. Então essa, mais ou menos aqui, é a lógica da ferrugem, tá? Do processo de oxidação. E é importante que você dê muita atenção a esse slide, porque lá na frente nós vamos falar de meios para proteger, né? Como, bom, eu não vou antecipar agora, mas mais na frente a gente vai dizer o que fazer com a ferragem para a ferragem não mais, ou pelo menos para retardar esse processo de corrosão da ferragem, das armaduras, ok? Então é importante que você entenda isso, porque boa parte desses processos vai ser a partir desse raciocínio. Bom, mas feito isso, e aí, ok, professor, começou a corroer, o que é que vai acontecer? Bom, então veja nessa primeira imagem que eu tenho a incidência do agente agressivo, a penetração do agente agressivo por difusão, absorção, tá? Ou permeabilidade. Isso daqui vai depender, vai ter um slide que eu vou falar. Se você tem esse agente, esse concreto, esse ambiente com muita umidade, você vai ter aí uma absorção, tá? Mas mesmo você tendo ele seco, você pode ter isso por difusão, ok? Então, quer dizer, a umidade ela vai chegar, o agente ele vai chegar, tá? Principalmente se eu estiver falando de sulfato. E aí o que é que ocorre? Veja que aqui ele ainda não chegou na ferragem, mas na hora que chega na ferragem, essa ferragem expande, ela expande de 3 a 10 vezes. O local ali não tinha um espaço reservado para a ferragem expandir, porque tem que ter aderência, tem que ser coladinho mesmo, né? Tem que envolver, o concreto tem que envolver a ferragem. E aí você começa a ter fissuras da ferragem. E aí quando você começa a ter uma fissura num pilar, numa coluna que está próxima à ferragem, você já tem que começar a se preocupar. E normalmente, se a ferragem é vertical, uma característica dessa patologia é que você tem uma fissura vertical acompanhando a ferragem, tá? Porque a ferragem ela começa a romper por inteiro, de cima a baixo, tá? Bom, e aí você passa a ter, depois da fissura, um lascamento, ou seja, você começa a perder pedaços, começa a quebrar, lascar e quebrar. Um lascamento do concreto e a corrosão acentuada. Então você tem fissuras, mas você já tem lascamento. Bom, depois disso o lascamento se acentua, o processo aumenta e há uma redução significativa da seção das armaduras. Por quê? Porque aquelas reações do slide anterior elas se concluíram e o que era ferro virou óxido ferroso, virou ferrugem e ele se desagrega. Então você tem uma desagregação do material. Então a verdadeira secção transversal da ferragem vai ficar bem menor, ela já perdeu o sentido de ser, ela perdeu o diâmetro de dimensionamento dela, tá? O diâmetro útil. Bom, passado isso, aqui eu tenho um slide que é interessante, porque eu tenho duas situações aqui, tá? Eu tenho um estaque de concreto no mar, isso aqui pode ser, por exemplo, um pilar de sustentação de uma ponte, tá?
Aqui eu tenho a parte desse pilar que fica enterrada. Aqui eu tenho o nível mínimo da água, o nível máximo da água. Tá? E a parte aérea. E aí são feitos alguns estudos sobre a taxa de corrosão ao longo do comprimento desse pilar. Né? E olha que interessante. A gente tem uma tendência de achar que aqui onde tem o nível da água vai ser máximo. Mas olha onde é que a corrosão é máxima. A taxa de corrosão é maior aqui na fase aérea. Sabe por quê, pessoal? Aqui você tem, ó, vamos lá, setor 1, setor aéreo, setor 2, sujeito a respingos, variação da maré, submerso e enterrado. Mas se você vir isso daqui direitinho, vai perceber que nessa parte onde ele fissura mais, tá? Entre a maré baixa e a maré alta, é quando você tem fase aérea e você tem incidência de íons que estão no ar. Você tem incidência de oxigênio, você tem incidência de gás carbônico, você tem incidência dos íons cloreto gasosos, né? Então você carreados pela umidade. Então nessa parte é onde você tem a corrosão maior. E por incrível que pareça, na parte que está mergulhada você tem uma corrosão menor. Ah, mas está exposto à água, mas não está exposto aos agentes agressivos de forma tão intensa. Tá? Então você tem ali uma corrosão maior nessa região. E aqui ele diz, ó, por quê? Por exemplo, a parte mais poluída, ó, abrasão física devido à ação das ondas, a onda batendo, então é um processo físico também. Areia, cascalho, gelo flutuante. Aí você tem, ó, reação alta de agregado, que a gente vai falar dessa reação posteriormente, na próxima aula. Decomposição química do cimento hidratado. Aqui embaixo você tem, ó, ataque por CO2, ataque por íon magnésio, ataque por sulfato, tá? Porque você tem uma decomposição da matéria orgânica aqui embaixo, tá? Então o sulfato vai ser um agente existente aí. Aqui em cima, fissuração devido à corrosão do aço. Então você tem essas diferenças e essa parte aqui, entre o nível mínimo da água, o nível máximo e a parte aérea, são as partes que realmente sofrem o maior processo corrosivo. Bom, se você for analisar aqui eu tenho um pilar que não é em área marinha, mas que você tem um pilar em concreto em contato com o solo, tá? Aonde que você tem aqui? Você tem uma laje, tá? Você tem essa região interna aqui, o piso, e nessa região, ó, onde você tem a maior taxa, tá? Por quê? Porque é interno, tem umidade aqui, tá? Então, ó, úmido, com menor acesso de oxigênio, altamente arejado e mais seco, por isso que você tem uma corrosão menor, tá? Então é interessante a gente analisar para a gente poder perceber onde que mais ocorre a manifestação patológica e onde que mais a gente tem que ter cuidado com a impermeabilização, tá? Bom, chegamos no item 1.8. O item 1.8 ele fala da proteção proporcionada pelo concreto. Aquela história da capa passivadora a gente vai explicar agora, ó. Então, veja, o concreto proporciona uma dupla proteção física e química, eu já tinha mencionado isso, né? Mas por quê? Primeiro porque ele é uma capa passivadora formada por meio alcalino, ou seja, pH superior a 12, 12,5, 13, 13,5, lá em cima, tá? Portanto, uma barreira química, pelas razões que eu já tinha falado no slide anterior. Na hora que você tem um concreto que naturalmente tem um pH elevado, ele desfavorece, ele não permite, ele bloqueia a entrada desses íons, desses ânions, do ânion cloreto, Cl-, do sulfato, SO4,2-. Então ele bloqueia e ele desfavorece esses processos todos, tá? Então você tem o que a gente chama de capa passivadora. Professor, por que essa imagem é rosa? Bom, nós temos aí uma substância que é a fenolftaleína. Anote esse nome, eu tenho essa substância aqui. A fenolftaleína, ela é um agente indicador, tá? Então, o que é que a fenolftaleína faz? Ela vai ter essa cor vermelho carmim, tá? Que aqui ficou mais um rosa, mas é mais ou menos essa cor, vermelho carmim. E na hora que você borrifa no concreto, aonde o pH do concreto está muito alto, está alcalino, imediatamente ela reage com essa cor. Então ela vai ficar com um vermelho carmim mais intenso, tão mais intenso, quanto maior for o pH do concreto. Agora veja, naquelas regiões do concreto
aonde o pH caiu, aonde você está perdendo a capa passivadora, onde a guerra está começando a ser perdida, e é geralmente nas regiões mais externas e desprotegidas de impermeabilização, você não vai ter essa coloração, ele não vai reagir, vai ficar incolor. Então, por isso que nessa parte aqui, nós temos aí uma cor cinza, porque já está acontecendo aqui o que a gente chama de frente de carbonatação. Ela vem de lá para cá, é como uma frente de guerra, tá? Vem do externo para o interno. Note que o pH aqui já está reduzindo, está menor do que 9, e nesse caso aqui, pessoal, é pelo agente do gás carbônico. Então, o que vai acontecer nessa imagem aqui é a carbonatação, é a corrosão por carbonatação que nós vamos ver nos próximos slides, tá? Então, você está perdendo essa capa passivadora. Então não esqueça da fenolftaleína. Sempre que você quiser saber se está iniciando um processo corrosivo, na verdade, se o concreto está te protegendo, você borrifa a fenolftaleína. Aonde não reagir, não tem mais capa passivadora, não tem mais proteção química, ok? Bom, e aí depois do processo a gente já sabe, a armadura está aqui, né? Nesse momento aqui, como está rosinha, eu vou supor nessa imagem teórica que ela ainda está protegendo, mas na hora que começar a carbonatação, você vai ter aí uma expansão da ferragem, você vai ter um lascamento, uma fissura, depois um lascamento, uma delaminação, tá? E com a umidade isso se aumenta, se eleva demais, ok? Então, você tem primeiro uma barreira química, que é o que a gente chama de película passivadora ou capa passivadora, tá bom? Além disso, o concreto também protege do ponto de vista físico mesmo, porque ele é uma barreira para impedir que esses agentes, fisicamente falando, e que a água penetrem diretamente na armadura. Então, é uma barreira física, e essa barreira física é o cobrimento. Então, barreira física que separa o aço do contato direto com o meio ambiente que contém elementos agressivos ao aço. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar o concreto do ponto de vista da impermeabilização. Protegê-lo como barreira física, ou seja, garantir que ele seja barreira física, isso é feito com cobrimento. E aí quando eu falo de cobrimento, vai ter alguns slides que eu vou falar de norma aqui, e esse cobrimento ele está em função da agressividade do meio, e eu vou contar um segredo para vocês. Dificilmente os projetistas respeitam a NBR 6118 que trata disso. Tá? Dificilmente, não, aqui é suficiente, 5 centímetros é suficiente, mas pode ser que seja 6, pode ser que seja maior, pode ser que precise menor, isso vai depender da agressividade do meio, tá? E também com capa passivadora. E aí o ideal também é que para impedir que água, que gás carbônico, que cloretos, que sulfatos penetrem, eu tenho que ter aqui uma barreira, uma impermeabilização. E ainda também pensar, se o ambiente for muito agressivo, em um concreto com algum aditivo, ou em um concreto que seja mais com uma cura adequada, nós vamos falar da cura também, para proporcionar uma porosidade menor, para reduzir a porosidade. A porosidade aqui realmente termina sendo um vilão, porque ela é o portão aberto, é ela que permite a entrada da agressividade. E quanto maior a umidade, pior, porque a umidade entra, ocupa os espaços vazios e por ela os agentes agressivos entram. Tá? Bom, então passado desse slide, a corrosão das armaduras ocorrerá quando? Depois que houver uma despassivação do concreto, tá? E aí quando a redução do pH do concreto, olha, aqui eu coloquei 9, mas isso aqui varia. A partir de 10 já começa aí uma proteção inferior, você já não está mais tão protegido, tá? Ainda é um pH alcalino, mas você já tem aí uma despassivação, tá? Então eu coloquei 9 aqui para ser simpático, mas tem muita literatura que coloca com pH inferior a 10. Esse pH não pode ser inferior a 10, tá? Então não pode haver essa despassivação do concreto, tá? Então, presença de íons cloreto, e isso vai acontecer muito em cidades com litoral, cidades com maresia, com agressividade de cloreto, ou outro agente agressivo, como por exemplo sulfatos, que você tem muito aí em estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, em tubulações, tá? E também a lixiviação, que é o carreamento, tá? A lixiviação do concreto na presença da percolação de água, tá? Bom, causas extras que são reforçadas, ou seja, elas são potencializadas por um cobrimento inadequado.
tá? Cobrimento que não respeitou a NBR 6118, ou uma execução que foi feita onde a ferragem ficou no fundo e o concreto não conseguiu ficar embaixo, tá? Então você tem execuções mal feitas assim, tá? Bom, e aí como eu já tinha falado antes, falar de impermeabilização, pessoal, é também falar de reforço, reparo, recuperação estrutural. Logicamente, eu escrevi aqui, ó, noções muito básicas de reparo estrutural. Eu não vou falar aqui de reparo estrutural, não vou me atrever, mas eu quero colocar algumas situações dentro da evolução da manifestação patológica, que é a corrosão, para que você perceba aonde vai ser necessário um reparo, aonde não vai. Então, por isso que eu escrevi aqui noções muito básicas de reparo estrutural. Vamos a elas, pessoal? Olha, eu tenho um gráfico aqui, esse gráfico é bem interessante. Esse gráfico mostra a deterioração do concreto, das armaduras, em função do tempo. E esse gráfico tem esse formato, uma linha horizontal, baixinha, no zero, dizendo que não houve deterioração, mas nesse período aqui, embora você não está vendo nada, já está havendo silenciosamente uma despassivação do concreto, tá? Uma redução do pH do concreto. Essa fase a gente chama de fase de iniciação. Então o que é que ocorre na fase de iniciação? A penetração dos agentes agressivos, que se dá quando o concreto não tem impermeabilização e ou quando tem, por exemplo, uma porosidade muito grande, e ou quando não foi feito cura adequada, quando ele tem fissuras, e ou quando ele está exposto a uma concentração muito grande de agentes agressivos. Então todos esses fatores têm que ser considerados, tá? Então eu tenho um limite crítico. A partir desse limite, acaba a fase de iniciação e já começa a haver uma deterioração, que começa lá dentro. Tá? Essa deterioração começa quando você começa a formar uma pilha na ferragem. Quando esses agentes agressivos começam a chegar na ferragem e você passa a ter uma pilha. Você ainda não está vendo as fissuras, porque o processo está começando, mas ele já começou. Já tem uma deterioração. Então você já está chegando aqui, ó, nessa fase, você ainda não está vendo, mas já está acontecendo. E aí vai acontecer, depois disso, a fissura, o lascamento, tudo aquilo, né? Então, há, nessa fase, a despassivação silenciosa das armaduras, que é a redução do pH do concreto, tá? E aqui é quando tem ali o início da corrosão. Os danos são imperceptíveis, tá? Agora, a partir da hora que você entra na fase de propagação da deterioração por conta da corrosão, você tem isso daqui, ó, até chegar no estágio final. Tá? E nessa fase de propagação, o que é que você tem? Os fatores se aceleram, porque você já tem fissuras, você já tem uma entrada maior. Imagina que antes estava entrando ali só um soldadinho, de vez em quando, já fazia uma desgraçazinha ali, mas aí depois passou a entrar tropas. Então, quando você passa a ter a fissura, o agente agressivo entra em muito maior concentração, em muito maior quantidade, né? Então, você tem formação de óxidos, que é a ferrugem, tá? Que é o resultado final do processo de óxido de redução. Uma descamação do concreto. O concreto ele também sofre uma degradação, não é só a ferragem. Dependendo do agente, você tem também uma descamação do concreto. Nós vamos ver aqui a etringita. Nós vamos ver aqui algumas situações. Uma perda do recobrimento, por quê? Porque além de você ter no concreto uma descamação, que já é uma perda de recobrimento, você tem muitas vezes o inchamento da armadura, como consequência fissura, como consequência lascamento e perda de recobrimento. Então você percebe em inúmeras fotos, em inúmeras situações que você já vivenciou na obra no seu estágio, que quando você tem uma ferragem corroída, você tem o concreto todo quebrado ao redor dela. Ou seja, você não tem armadura, tá? E aí, a perda do recobrimento e a perda da capacidade portante, ela não consegue mais resistir a esforços. Ali, ele não está mais como piloto, ele está como passageiro, tá?
Então ali é a hora de você realmente fazer, é a hora não, é a hora final de você, enquanto o colapso não aconteceu ainda, de você evitar o colapso, tá? Bom, uma vez compreendendo isso, eu quero fazer aqui uma análise de 3 possíveis situações. Note, a primeira é a situação 1. Ou seja, eu, através da engenharia diagnóstica, eu consigo diagnosticar que eu estou com um processo de deterioração acontecendo, mas que esse processo ainda está na fase de iniciação. Olha aqui, pessoal, eu extraí uma amostra do concreto, tá? Bem aqui está a minha ferragem, e aí eu borrifei nessa minha amostra a minha fenolftaleína. Eu percebi que claramente nessa parte aqui ficou vermelho carmim, ficou rosa, né? Mas nessa parte aqui, ó, mais externa, não mudou de cor, não houve reação. Significa o quê? Que o pH aqui está baixo e que, portanto, essa área já está carbonatada. Isso aqui é carbonatação, tá, pessoal? A fenolftaleína eu vejo para o processo de carbonatação. Então já está acontecendo a carbonatação nessa fase. Professor, repare que não chegou na ferragem. A ferragem está protegida. Então o máximo que eu tenho aqui é uma região bem externazinha, lá do recobrimento, que o pH está baixo. O que é que eu posso fazer? Eu preciso elevar novamente esse pH? Não. Se eu proteger essa região, esse processo não avança. Isso daqui não vai influenciar em nada negativamente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho uma incidência aqui de gás carbônico, piorada, corroborada negativamente pela incidência de íons cloreto. No concreto, eu tenho aqui um recobrimento, mas que ele está querendo chegar na armadura, que é o rei do meu tabuleiro, do meu jogo de xadrez. Não pode deixar chegar lá, senão é checkmate, né? Então, se eu tiver um problema detectado na fase de iniciação, como é que eu resolvo esse problema? Como é a mitigação? Uma barreira, ou seja, impermeabilização. Pura e simplesmente, eu não tenho que reparar o concreto. Né? Eu não tenho que quebrar um pedaço do recobrimento para refazer, eu só preciso colocar uma camada impermeabilizante. E aí eu protejo. Então a mitigação aqui é fácil, é barata, é simples, mas precisa você ter inspeção predial, precisa você ter vistoria para diagnosticar isso a tempo. É como um câncer. Se ele for diagnosticado no início, ele é tratado com remédio de comprimidos. Mas se ele demorar para ser diagnosticado, aí veja o caso 2. No caso 2, eu já detecto aqui um problema, na situação 2, na fase de propagação. Olha as fotos ali, pessoal. Ó. Se você prestar atenção, vai perceber que eu borrifei a fenolftaleína aqui, e nessa parte aqui não deu nada. 50 tons de cinza aí. Tá? Mas nessa parte aqui não, você tem uma parte aqui toda protegida, mas só que essa parte está atrás da ferragem. Então a ferragem já está exposta, ela já foi exposta. Dá para notar que essa ferragem aqui já está marrom, ela já está sofrendo o processo corrosivo. Tá? Nessa outra imagem, você tem, aqui é a parte externa, e aqui borrifou, está cinza aqui, ó, 50 tons de cinza de novo aí. Tá? Então aqui está com o pH baixo, a carbonatação aí já está truando, e bem aqui está o teu rei do tabuleiro. Só onde está passivado, só onde está protegido é atrás da armadura. Então, nesse caso aqui, o que é que você tem que fazer? Aí realmente, se você já tem um processo de corrosão iniciado na armadura, você tem que estancar esse processo, e se a armadura já estiver degradada, substituir essa armadura. Né? E aí você tem que dar um jeito de esse processo não continuar acontecendo na armadura, se essa armadura for permanecer no local. E aí existem aí vários dispositivos que a gente vai trabalhar em outra aula para ver isso, tá bom? Mas veja que nesse segundo caso, eu já tenho que fazer uma recuperação do recobrimento, eu já tenho que fazer uma recuperação da ferragem, eu já tenho que garantir que essa ferragem não vá novamente sofrer esse processo que já foi iniciado, que já foi startado, que nem tão só depende mais só do agente vindo do meio externo. E eu tenho que garantir que depois que eu fizer isso tudo bonitinho, como era quando novo, que agora vai impermeabilizar. Então eu tenho que colocar um agente impermeabilizante, o problema aqui já vai ser bem mais caro, né? Mas ainda é um problema a nível aí, talvez de reparo estrutural. Bom, agora
nesse terceiro caso, quando eu tenho uma situação na propagação, mas mais avançada. Mais avançada. Então, é isso que eu vejo. Ó. Aqui você tem que realmente fazer um reforço, uma recuperação estrutural. Essa armadura aqui não serve de nada, ela está indo de passageiro, está dormindo no banco de trás, bêbada. Você entendeu a analogia, né? Então não serve para nada. Esse cobrimento aqui você vai ter que craquear, quebrar tudinho aqui, refazer, substituir essa armadura, vai ter que isolar o ambiente, ou seja, provavelmente se for uma viga, isso aí me parece ser uma viga, depende do ângulo da foto, é possível que você tenha que ancorar, que escorar, então você vai ter um custo maior, você vai precisar de uma mão de obra mais especializada ainda, tá? E aqui o processo que a gente tem, que é a corrosão da armadura, ok? Então vejam que nós temos aí diferentes situações, né, pessoal? Então eu precisava fazer essas três análises aqui sobre aspecto, sobre reparo, para que você possa perceber como agir quando você tiver um problema acontecendo de corrosão. Não é só corrosão, não é só aplicar o impermeabilizante. É você também ter a necessidade de fazer um reparo estrutural. Então eu queria fazer aqui uma pequena propaganda. Essa disciplina nesse semestre ainda é optativo, a partir do meio do ano é obrigatória, mas é muito bom quem quer seguir um pouco mais nessa área, que preste muita atenção nas disciplinas de estrutura, nas disciplinas que tratam de reparo, recuperação, reforço estrutural, nas disciplinas que tratam de patologias e na disciplina optativa, que eu também vou ministrar, que trata de engenharia diagnóstica, ok? Então, é um conjunto de disciplinas que forma ali uma área bem específica, muito bacana, que você pode trabalhar, tá? Bem, então, feito isso, eu também quero alertar para um outro aspecto que a gente tem que ter. Visão sistêmica, pessoal. Sabe o que é isso? É você se afastar e procurar visualizar a cena de uma forma mais distante possível, sistêmica. Veja, aqui eu tenho o litoral da praia, né? E aqui eu tenho edificações. A incidência do cloreto, a maresia, vem do mar. E vem nesse sentido aqui. Então é lógico que eu não preciso tratar essa região aqui, que está mais protegida, da mesma forma que eu vou tratar essa que está mais exposta ao agente agressivo, ao cloreto. Então eu tenho que ter aqui visões diferentes, tratamentos diferentes, tá? Então realmente, se eu for construir na primeira fiada de prédios aqui da orla marítima, eu tenho que me preocupar no meu projeto de permeabilização com o íon cloreto, com a corrosão contra o cloreto, tá? Bom, olha uma outra imagem aqui que reflete bem a questão da visão sistêmica. Isso aqui é o mesmo ambiente, pessoal, o mesmo ambiente. Aqui atrás eu tenho um outro pilar. Agora veja o estado de degradação desse pilar. Fissuras, armaduras expostas, início de processo corrosivo, você tem tubulações aqui passando encostada neles, ar-condicionado pingando aqui nele, né? Então você tem do lado de fora exposição à chuva, temperatura, dilatação, um processo corrosivo. Agora, a 10 centímetros de distância, 20 centímetros de distância, você tem um outro pilar atrás que, olha só, a qualidade dele intacto. Por quê? Porque ele está no ambiente interno. Nós não temos geralmente essa percepção, essa visão, mas temos que ter essa visão sistêmica. O ambiente interno, ele não vai, eu posso baratear nisso, porque ele não vai necessitar, carecer dos mesmos cuidados que uma estrutura no ambiente externo vai. A gente tem que ter esse zelo. Visão sistêmica. Olha mais essa. Eu pensei que eu tinha colocado no terceiro, mas não coloquei. Então, é isso. Essa parte 2 do capítulo 1, que é de introdução, termina aqui, tá? Esse vídeo já está no YouTube. Eu agradeço demais a vocês. Para quem é meu aluno, sabe meu contato e tudo. Para quem não é, quem é de fora, que quiser fazer algum contato, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Então, eu deixo para vocês aqui um forte abraço, um gesto, uma palavra de gratidão e um gesto de salvar bom.